Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do canal Papo Filme. Hoje estamos contando aqui para o nosso bate-papo com a presença bastante especial. O carioca, ator, diretor, roteirista, jornalista, romancista, Felipe Cabral, que vai bater esse bate-papo informal aqui com a gente. Olá, Felipe. Ei, Flávio, boa noite. Opa. Quer dizer, boa tarde. Depende da hora de que você está É, vendo. Tudo bem? tudo ótimo, tudo legal, Felipe. Muito obrigado, tá, por aceitar o convite e prestigiar aí o nosso trabalho, prestigiar o Papo Filme, tá? Imagina, o prazer é meu. E, e vamos lá, Felipe, sem muita demora. Um, fala um pouquinho de você, Felipe. Você é um artista com atuação, com passagem pelo teatro, cinema, TV. É, fala um pouquinho aí sobre, de um modo geral, como é que é essa atuação em cada uma dessas vertentes aí, cada um desses espaços. Bom, bom, primeiro, obrigado de novo pelo convite. É sempre bom trocar, né, com quem faz cinema, com quem está aí valorizando a nossa cultura, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Felipe Cabral, sou carioca, estou com 36 anos. Eu comecei a minha carreira, Flávio, no teatro, na verdade, numa escola de improvisação aqui no Rio de Janeiro, chamada O Tablado, né? E isso foi em 2004, quando tinha 20 anos, 18 anos, na verdade. E do teatro foi onde eu fiz as minhas primeiras parcerias e onde eu fiz o meu primeiro curta-metragem em 2012, chamado Gaydar, que era um curta de um menino que contrabandeia um aparelhinho, Gaydar, que ele fica verde se a pessoa que ele apontar é gay e vermelho se ela for heterossexual. Obviamente que se eu fosse fazer esse filme hoje, eu acho que esse aparelhinho ia explodir, porque as coisas não são tão, né, verde e vermelho. Mas naquela época foi uma brincadeira que eu quis fazer com essa ideia de que todo gay tem um gaydar para saber, né, se alguém é gay ou não. E então eu fiquei pensando, e se esse gaydar de fato existisse, né? Quais seriam as complicações que esse aparelhinho iria render? Bom, o gaydar foi meu primeiro curto que eu fiz com R$ 500, e eu falo isso até para mostrar um pouquinho a evolução, assim, né, de produção que eu fui ganhando. E eu escrevi em vários festivais de cinema e eu ganhei meu primeiro prêmio, assim, de Júri Popular, melhor curta, pelo Júri Popular em 2012 com esse curta. Com esse sucesso do filme, eu vendi o curta para o Canal Brasil. E com o dinheirinho que eu ganhei do Canal Brasil, em 2013 eu fiz meu segundo curta chamado Rótulo, que era um garoto que tá ali com a sua amiga na cama e os dois têm uma discussão sobre a necessidade que as pessoas têm de rotular a sexualidade das outras, né? Então, é tudo com humor, claro, e os dois personagens ficam nessa de, se você já pegou homem, então você é gay. Aí ele fala, não, mas eu já peguei mulher, então você é bi. Não, mas eu gosto mesmo de homem, então você, o que é, o que tá acontecendo? Então, essa brincadeirinha ali entre os dois personagens. Tanto o Gaydar quanto esse eu fiz como ator, eu escrevi e eu dirigi também. Eu fiz essa tripla função e produzi também, né? Os dois, ajudei a levantá-los. E em 2013, mais uma vez, eu pego o rótulo e eu inscrevo em vários festivais de cinema. E é onde eu aumento a minha rede, assim, de apoio e uma rede de troca cultural, porque nos festivais de cinema LGBTs, nacionais e internacionais, eu começo a conhecer outras pessoas que também estão realizando um cinema com protagonismo LGBTQIA+. Então, me fortaleceu muito encontrar essas outras pessoas, esses outros artistas que também estavam criando um cinema que conversava com as histórias que eu também estava querendo contar. Bom, ganhei os prêmios, também ganhei um dinheirinho, e em 2014, no ano seguinte, eu venho com Aceito, que é um curta que participou do Versine, né, aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, desse festival tão legal, ganhou os prêmios também, mas depois eu sei que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o Aceito. Bom, depois disso, com esses 3 curtas-metragens, eu também fiz em 2012, junto com o Gaydar, uma websérie que acabou virando uma série no Multishow chamada Quero Ser Solteira. Eu escrevi, era um projeto da Cláudia Sardinha, que é uma amiga minha roteirista também,
E a gente fez esse projeto juntos também lá, onde eu, mais uma vez, como ator, fazia um personagem gay, que era o melhor amigo da protagonista, né? Hoje a gente pode problematizar esses estereótipos, né? E com essa série, né, que foi pro Multishow, onde eu dei o primeiro beijo gay como ator, né, do canal Multishow, em 2012, com esses 3 curtas, em 2015 e 2016 eu entro para televisão, né, para TV aberta, para ser colaborador na novela Totalmente Demais, que foi uma novela da Rosane Schwartzman e do Paulo Raume, no horário das 19 horas, a novela das 7. E foi muito legal também a experiência de sair dos festivais de cinema e dialogar com milhões de brasileiros, né? Todos os dias. E eu escrevi um personagem, escrevi muitas cenas desse personagem, que era o Max, interpretado pelo Pablo Sanabio, que foi um personagem que teve um grande apelo popular, que as pessoas se identificaram muito com ele, e foi muito legal para mim passar por essa experiência de escrever um personagem gay, né, na TV aberta. Tem alguns entraves ainda que a gente pode falar também depois, né, do que pode, o que não pode, do horário, que hoje já era um absurdo, mas hoje eu cada vez acho mais absurdo ainda alguns debates empresariais e estruturais que aconteciam na TV aberta e que talvez ainda aconteçam também, com certeza devem acontecer em alguma medida, com relação à demonstração de afetos dos personagens LGBTQIA+. Bom, o Max sofria homofobia na novela, foi muito importante o elenco, toda a equipe de roteiro fez uma campanha contra a homofobia na época, então foi muito emocionante passar por ali. Depois dali, eu vou para o Vai Que Cola, no Multishow, volto para o Multishow, faço 3 temporadas como roteirista no Vai Que Cola, e foi muito legal também, uma outra linguagem de humor bastante popular, um programa de muito sucesso, poder ter a honra de ter escrito alguns episódios da Bicha Bichérrima, do Paulo Gustavo, de escrever para o Ferdinando, né, para o Marcos Magela, de escrever o primeiro beijo que o Ferdinando dava em outro homem no programa, que também era muito importante para mim, esse personagem também poder demonstrar afeto ali na televisão, né? E aí depois, em 2018, 19, pegando o comecinho de 2020, eu volto para a Globo para uma nova novela da Rosane e do Paulo, chamada Bom Sucesso, que foi no horário das 7 também, e onde eu consegui escrever uma cena que foi o primeiro beijo gay do horário das 7, que foi uma cena entre o Rafael Infante e o Diego Montes, que eram os personagens Pablo e William, e foi também uma cena que teve bastante repercussão. Bom, com a novela, o tempo de me dedicar a outros projetos acaba ficando rarefeito, porque a novela é realmente muito puxada. Mas em 2017, quando eu estava no Vai Que Cola, depois de Totalmente Demais, eu fiz um outro curta chamado Você, que era um curta, ele é um curta, todos esses que eu falei já estão disponíveis no YouTube, tá, gente? Ele é um curta onde eu não tinha muito tempo para gravar, para fazer uma equipe. Então eu peguei arquivos pessoais meus, de imagem, foto e vídeo, e escrevi um texto para ser gravado em off, como se fosse uma amiga falando sobre o amigo que foi vítima de homofobia. Então foi muito curioso também circular com esse curta por festivais, porque ele tem uma linguagem de documentário, né? Tem essa voz da amiga falando do amigo que morreu. Só que as imagens eram as minhas imagens. Então, muitas pessoas que não me conheciam, ou seja, a maioria do público dos festivais de cinema, né, que não me conheciam pessoalmente, acabaram achando que aquele garoto tinha morrido. Então, quando o filme acabava e eu aparecia para falar sobre ele, as pessoas tipo, levavam um susto, assim. Mas é um curta que eu gosto muito, assim, também. Eu não achei vídeo seu de criança, mas você já foi uma criança, óbvio. Você nasceu, foi mimado pela família toda. Era o príncipe deles. Depois, em 2018, eu trabalho junto com o Fabrício Santiago, que era também colaborador de Bom Sucesso, de Totalmente Demais. Ele veio para mim com uma ideia de um curta, que era sobre uma travesti, prostituta, que no meio do programa encontra o irmão homofóbico que expulsou ela de casa. E ele tá ali, né, na Lapa, querendo fazer um programa com uma travesti, e acaba que é ela. É um curta mais pesado, mas é um curta que eu fiquei muito feliz também, porque o Fabrício e o Xuxien, que é o diretor também, eles já abraçaram na hora a ideia de chamar várias atrizes trans. Então, a Pepita faz parte, a Valéria Houston faz parte também,
que são artistas. Acho que a Valéria mudou o sobrenome agora, acho que a Valéria Barcelos, do nome artístico dela. Então foi muito legal contar com essas atrizes também ali. É um curta que foi bem sucedido em festivais também, pelo Brasil e lá fora. E para finalizar essa sequência de curtas, em 2021, no ano passado, eu consegui lançar o meu último curta com direção da Luciana Bittencourt, onde eu não atuei pela primeira vez também, assim, não fiz parte como ator. E a história, mas eu fiz o roteiro, por isso que eu estou falando dele, e é a história de uma mãe, que é a Joana, que ela desconfia que o filho dela seja gay, e aí quando ela vai conversar com o pai, né, com o marido dela, fala, olha, eu acho que nosso filho, acho que o Jonas é gay. E aí ele fala, eu sei que ele é gay, ele já me contou faz 2 anos. Então essa mãe leva esse susto e fica pensando por que meu filho não contou para mim e contou para o pai, né? Por que ele não confia em mim para se abrir nesse ponto? Também é super divertido, ainda não está disponível no YouTube porque está circulando ainda festivais de cinema. Então é uma estrada assim, de curtas, autorais, que eu gosto muito, tem uma liberdade muito grande de escrever para o cinema e tem uma felicidade imensa assim, de rodar festival. Para mim é uma das coisas mais legais que existe assim, na carreira, é rodar festival de cinema LGBT, fico muito feliz. E na televisão, além de pagar as contas também, né, porque a gente precisa, também é muito bom porque a gente alcança um público maior. Claro. Tentei resumir, mas é muita coisa. Não, ótimo, brilhante. Bom, você mencionou, né, o Aceito, e o Aceito tem uma história legal com o Festival Orsini. A estrutura do Festival Orsini, ele é todo dividido em mostras. E a cada edição eu vinha reparando, que eu também atuo como curador do festival, a quantidade de filmes com essa temática, né, que tratavam sobre diversidade sexual. E um ano antes de nós criarmos uma categoria específica para esses filmes, eu resolvi juntá-los todos em uma sessão e deu uma sessão de quase 2 horas foram 2 horas de curta. Acabou ficando muito longo, né, porque eram muitos filmes. Aí eu falei, bom, vale a pena nós criarmos uma categoria e inclusive premiar essa categoria, e daí criamos a Divercine, né, a mostra Divercine. E quando você participou com o Aceito, e foi contemplado, né, com o melhor filme da mostra, eu sempre gosto de mencionar o prêmio do Vercine, ele é dado pelo público, é um júri popular, né, o público ali presente na sessão é que elege o melhor filme. Então o Aceito venceu nesse ano, né, o prêmio de melhor filme da mostra de Vercine. E então vamos aí dar uma pausa agora e vamos passar o trailer do Aceito para quem está nos acompanhando, quem ainda não conhece o filme, conhecer um pouquinho, depois a gente volta a falar do Aceito. Vamos lá? Vamos tocar o trailer. Mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo. Congela o tempo pra ficar devagarinho com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras e que passam perecíveis, que acabam, se despedem, mas eu nunca me esqueço. Bom, então Aceito. Então, Felipe, chegou o momento, vamos aí dar uma destrinchada nesse filme, que foi o vencedor
de melhor filme da Mostra de Versini de 2015, Isso. se não me engano. Sim. Então, destrincha aí para nós o que foi, como você chegou a essa história, como foi a produção de uma maneira geral. Fala para nós aí sobre o Aceito. O Aceito é um curta que me traz assim, alegrias e orgulho até hoje, né? Porque foi meu curta mais premiado, que mais rodou festival, tem mais de 1 milhão de views lá no YouTube. Mas tirando tudo isso também, foi um curta que me deu experiências muito legais. Ele surgiu, na verdade, quando eu estava em 2013 no Mix Brasil, em São Paulo, que é um outro festival de cinema, né? E aí eu estava com várias pessoas falando sobre heteronormatividade e tal, e era a primeira vez lá em 2013 que eu escutava esse termo, e eu achei muito curioso. Eu falei, é verdade, né? Uma sociedade toda calcada, né, em que a norma é ser heterossexual, e estava tendo ali um debate dos direitos conquistados, como a legalização do casamento homoafetivo. Então, assim, mas a gente precisa se casar? A gente não tem que se casar? Né? A gente deve se casar, a gente tem que fazer um outro modelo de família, né? Tinham vários questionamentos a partir desses direitos que estavam sendo conquistados. E aí me veio essa ideia de um personagem que quer casar com seu namorado e tem uma ideia equivocada, porém romântica, mas equivocada, de chamar todos os amigos do casal, botar dentro de um quarto e botar um viva voz na sala. E aí o combinado eu vou pedir o meu namorado em casamento, quando ele falar aceito, vocês entram comemorando e a gente celebra. Só que o namorado chega e o namorado não quer casar, né? Pra que casar? Tal. E aí o meu personagem, no caso, ficava vendido ali, né? Frustrado, tentando convencer o namorado a casar e a dizer aceito logo, para não ser mais constrangedor do que já estava sendo, né? É uma comédia romântica, claro. E ele foi feito, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo naquela época, 2014. A gente conseguiu levantar, se eu não me engano, uns 8 mil reais. E a gente fez o curta com isso, ou um pouquinho mais, vários amigos trabalhando de graça, na casa de uma amiga minha que cedeu o apartamento. Todos os atores e atrizes eram amigos meus conhecidos que eu pedi para ir. Então, assim, estava numa época muito legal para mim de curtas-metragens, porque eu tinha feito 2012, tinha feito 2013 e queria fazer em 2014. Então, foi uma sequência de anos de filmes muito legal para mim. E com o Aceito, eu fui pro Recife, fui pro Recifest, que é um festival lá também maravilhoso, que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu acho que o auge para mim foi quando eu fui para o Frameline, que é um festival de cinema LGBT em São Francisco, nos Estados Unidos. E eu tive a chance de ver o curta no Castro Theater, que é um cinema referência lá no Castro, que é um bairro historicamente LGBT lá de São Francisco. E uma das coincidências foi que nesse dia da exibição do filme lá, que agendaram, né, era uma sexta-feira, lá em 2014 ou 2015 agora, nesse dia eu estava lá, obviamente no hotel, acordei com a notícia de que o Obama tinha legalizado o casamento homoafetivo nos Estados Unidos inteiro, naquela manhã. E o curta era 4 da tarde. Então eu acordei e as pessoas estavam celebrando na rua. Eu fui para o cinema e o filme fala sobre casamento, né? Então, assim, as pessoas se identificaram muito. E quando acabou, a gente saiu do cinema e estava tendo uma festa com um palco, DJ, com todo mundo celebrando na rua. Então, foi muito simbólico para mim, assim, estar naquele festival e o curta ser exibido naquele dia e eu viver tudo isso. Depois disso, como eu faço com todos os filmes, eu disponibilizo no YouTube. E o filme está aí, disponível até hoje, e eu aprendi muito com ele, assim, a ganhar confiança cada vez mais nas minhas histórias. Foi um curta que me deu uma projeção na época, assim, e até hoje tem pessoas que mandam comentários. Sobre a escolha do elenco, né, a produção foi minha, junto com um amigo meu, que é o Cadu Valinotti. Tinham várias pessoas ali que foram muito parceiras nesse filme, assim. Não é um filme de muito orçamento, imagina, 10 mil reais para você fazer um curta, mas
eu lembro que a gente fez até um teste para escolher o meu par romântico, né? Que acabou sendo o Jefferson Schroeder. E foi muito legal, assim, fazer também teste, testar várias pessoas para esse papel. E acabou que a gente teve uma química muito legal já na leitura. E aí ele acabou fazendo comigo. E é muito legal também acompanhar o crescimento dele e de todo mundo, assim, né? O filme a gente fez em 2014, a gente está em 2022, já são 8 anos. E é muito legal ver de 8 anos para cá todo mundo seguindo, construindo sua carreira, né? Seja na TV, seja no cinema, seja no teatro, seja na literatura. É sempre uma etapa muito legal, assim, cada projeto. Tem um grupão ali de figurantes, né? Tudo amigo. Todos amigos ali, todo amigo. Fica até amigo. Mais gostoso, né? Foi ótimo, foi muito divertido, assim. Foi muito divertido gravar as cenas ali com todo mundo. Foi muito legal esse encontro, assim. E a questão do humor, Felipe? O humor é uma marca do seu trabalho, né? Está presente na maioria. Sim, eu sempre tive assim, uma facilidade natural minha pro humor, assim, não vou dizer, tipo assim, o Felipe é uma pessoa engraçada. Tipo, sim, posso ser, me considero até, mas eu não segui na carreira de humorista, assim. Mas eu gosto de usar o humor na dramaturgia, eu gosto de brincar com o humor, com as situações, com os diálogos, com a interpretação, porque eu acho que o humor, ele desarma um pouco a pessoa que está vendo, né? Quando você consegue que o seu espectador ria, você também pode conseguir que ele reflita, você também pode conseguir logo depois que ele se emocione. Então, de fato, assim, todos os meus trabalhos autorais, né, projetos meus, assim, que eu inventei a história, que eu quis tocar o bonde, eles têm, mesmo que eles sejam de ação ou adrenalina, né, o conflito tem que existir em toda história, né, mas eu gosto muito de humor, eu tenho essa facilidade, eu acho que é realmente, assim, um marco, assim, de serem histórias bem humoradas, assim, irônicas, sarcásticas. Sim. Porque, inclusive, eu, enquanto curador do Oversine, é uma coisa que eu sinto muito falta. Poucos filmes seguem essa coisa do humor. O cinema, muitas vezes, esse cinema mais autoral, independente, ele é muito denso, né? Às vezes eles carregam na dose, né? Um cinema muito fechado, muitas das vezes. E às vezes eu assisto 800 curtas e falo, mas cadê o humor? Tô sentindo falta, né? Bom, como o Oversine, ele paralisou ali em 2020, nós chegamos a iniciar a produção da edição de 2020, veio a pandemia e essa edição ela não foi cancelada, ela foi adiada até que a pandemia nos permita realizar. Os filmes estão todos selecionados, sim, essa edição ela vai sair, né? Ela não foi adiada, ela não foi cancelada, ela foi adiada. Mas assim, eu meio que não estou tão inteirado a respeito da produção de 2020 para cá. Não sei se isso mudou, não sei se hoje o humor está sendo mais utilizado. Mas até então, das 7 edições que nós realizamos do Oversine, eu sempre senti falta do humor. E o público gosta muito, né? Não é aquele humor para fazer ninguém chacoalhar na cadeira de rir, né? Mas você tratar um assunto sério, porque o humor também tem isso, né? Às vezes as pessoas não levam a sério. É humor, isso aí é gaiatice, enfim. Mas é muito bacana quando você trata de um assunto muito sério com pitadas de humor, né? E isso aí é o máximo. No primeiro momento a pessoa acha aquilo engraçado, mas no segundo momento ela reflete um pouquinho, não, ali tem coisa séria. E isso é bem legal. Eu adoro. E de fato, assim, acho que quando eu fiz lá em 2014, né, o Gaydar, o Rótulo e o Aceito tem humor neles, né? E eu escutava também de algumas pessoas se o cinema era o lugar para aqueles projetos, sabe? Porque eu acho que as pessoas tinham muito na cabeça uma noção de humor como
quadros de esquete de canais, né, como Parafernália, como Porta dos Fundos, né, que realmente fizeram um formato muito bem sucedido de esquetes críticos e cheios de humor, né? O humor político, o humor crítico. Então, eu escutava esse certo estranhamento se essas histórias eram para o cinema, sabe? Era quase como se algumas pessoas assistissem os filmes e falassem: ah, mas isso tem que estar no YouTube. Não, mas isso tem que estar num canal de humor. Isso não tem que estar aqui num festival de cinema, né? E para mim, tipo, entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque eu acho que o cinema também tem espaço para tudo. E a gente vê hoje muito mais, assim, realmente festivais de cinema, né? Filmes mais sérios, filmes mais artísticos, mais profundos, mais densos, e as comédias mais relegadas ao cinema comercial, né? E acho que todo mundo tem os seus lugares, mas também é muito legal cruzar essas fronteiras que nem são estabelecidas, né? Mas essa ideia de que um festival de cinema LGBT, festival de cinema, né, tido como arte, tido como sério, só pode ter dramas, né? E o cinema comercial também só pode ter um besterol, e é um humor, e se é um humor é bobo, é comercial, e é menor, né, do que o drama. E, na verdade, é muito difícil você conseguir também contar uma história com leveza e com humor. E provavelmente quem faz um humor direito não vai estar fazendo um humor bobo e vazio. Ele sempre vai estar querendo dizer alguma coisa através do humor, né? Então eu acho uma ferramenta artística muito, muito potente, assim. E tenho orgulho, assim, de fazer as pessoas rirem e se emocionarem, assim. Eu acho mais legal. Inclusive, uma coisa específica também dessa mostra, em especial, que onde o Aceito foi, né, contemplado, como eu disse, é uma mostra dedicada a filmes que têm como temática a diversidade sexual. E boa parte do público pensa que vai assistir a esses filmes que estão ali na mostra, normalmente 5, 6 filmes, e vai ser assim, homem trepando com homem, mulher trepando com mulher, sabe, e assiste ali 5, 6 filmes, e muitas vezes já teve edição que em todos os filmes não tem uma cena de sexo. E isso acontece nas outras mostras, né? Nas outras mostras, nos longas que a gente passa e tudo mais. Mas quando você fala essa questão da diversidade sexual, vem logo uma imagem assim de algo pervertido, algo muito, muito pesado, muito denso, tal. Aí vem você com a sua comédia, né? Uma comédia leve, dando o seu recado, um recado importante, abrindo, sugerindo às pessoas que elas pensem naquele assunto, né? Porque não tem como a pessoa fugir disso, ela vai rir naquele momento, depois ela vai sair pensando naquilo que você propôs ali. E então essa mostra em especial, a Divercine, ela serve também para quebrar muito essa coisa, né? Fala, poxa, assisti uma sessão inteira, 5, 6 filmes sobre diversidade sexual e não tem uma cena de sexo no filme. Não que isso seja um elemento que a gente leve em consideração na hora de selecionar os filmes. Não tem problema. Se a gente achou o filme legal e ele tiver cena de sexo, a gente vai rodar. Mas normalmente não tem, né? Eu lembro que o Rosinha, não sei se você conhece esse curta, o Rosinha, que ganhou um ano, tem até um outro filme, desculpa, eu não estou aqui lembrando o nome dos diretores, mas o Vaca Profana também é esse um pouco mais denso, mas que também não é. Inclusive eu aconselho aqui, quem não tiver assistido esses filmes, procurar, pode ser que ache, o Rosinha e o Vaca Profana, são 2 filmes excelentes e que assim, o Rosinha também puxa um pouco pro humor, né? O Vaca Profana não, é um pouco mais denso, mas são filmes excelentes e que em momento nenhum ali rola nada. Então essa mostra também serve para quebrar um pouquinho isso aí. Eu acho um ponto interessante para a gente pensar, porque assim, nunca quando eu fui num festival do Rio, ou em qualquer festival de cinema que não seja, né, um festival de cinema LGBT, eu nunca, como um homem gay, cheguei nesse festival achando que todos os filmes iam ter sexo. Eu nunca tive essa visão de nenhum festival que eu fui na minha vida. Nenhum, nem LGBT, nem outro. Então, se alguém chega numa sessão
que vai ter cotas LGBTs, ou em algum festival que tenha filmes LGBTs, né? E essa pessoa acha que ali, ela já acha que ali só vai ter sexo, ela tem uma visão totalmente equivocada e preconceituosa da nossa comunidade LGBTQIA+, e de cinema. É uma visão muito, muito conservadora e uma visão muito preconceituosa, porque ela pressupõe que as nossas vidas se resumem só ao sexo e às coisas pesadas. Então, assim, já é uma visão muito equivocada. Dito isso, tem uma camada hipócrita também disso, porque filmes com cenas de sexo entre mulheres e homens, né, com protagonismo heterossexual, a gente não precisa nem em filmes. Essas cenas são exibidas em novelas, na TV aberta, e ninguém fica chocado, e ninguém acha que também vai ter uma novela. Vai ser uma sacanagem só. Não, ninguém pensa isso. Então, por que pensa isso de uma obra LGBTQIA+. Porque é uma visão preconceituosa sobre a gente também, uma visão estereotipada de que a nossa comunidade é pervertida, de que ela é né, underground, que ela é tudo... E isso, na verdade, é tipo uma visão totalmente errada, e não tem problema nenhum que os nossos filmes tenham cenas de sexo. Nenhum, porque pessoas LGBTQIA+, também fazem sexo, também têm direito a se verem nas telas, e, principalmente, elas têm direito a se relacionarem afetivamente. Então, assim, faz parte também da nossa vida, como qualquer outro ser humano, se relacionar sexualmente, afetivamente. Então, isso também é um outro ponto que a gente debate e luta na TV aberta, se você for pensar até no beijo, não vou nem falar do sexo. O beijo entre personagens LGBTs nas novelas, na TV aberta, são passíveis de negociação. Enquanto casais heterossexuais nas novelas estão se engolindo língua e tomam banho juntos e tudo. Então, é ainda muito duro e chato você ainda perceber que isso existe. Que esse tipo de visão sobre o nosso trabalho, e aí não é sobre só o nosso trabalho, é sobre quem a gente é, né? Porque se você acha que um filme LGBT já pressupõe que vai ser uma putaria, você já está equivocado, porque não tem por que você achar isso, né? Tipo, enfim, um longo debate, né? Mas eu acho que é sempre bom, acho que tem espaço para tudo, como eu falei, para ter cena de sexo num filme dramático, num musical, numa comédia, e acho que a gente tem espaço para ter tudo, porque cinema LGBTQIA+, é que nem o cinema hétero, são histórias de pessoas vivendo conflitos, é isso. Exatamente. Mas a gente percebe que parte do público vai com essa expectativa, né? E essa expectativa ela é quebrada ao longo da sessão e sai com outra visão. E também, quando acontece, né, ele vê todas as partes. Tem alguns filmes que tem, outros não. Então, não quer dizer se o filme tem essa temática, ele necessariamente vai ser um filme que, né, vai conter ali a cena de sexo e tudo mais. Mas, enfim, a mostra também, ela contribui com isso, né, para quebrar esse preconceito, né, mudar o modo das pessoas olharem, né, para a comunidade. Enfim, é muito legal. Bom, Felipe, então nós estamos encerrando, mas eu queria, antes de encerrar, que você falasse um pouquinho do seu canal, o Eu Leio LGBT, tá? Eu descobri que você está com esse canal também, então vamos lá, de canal para canal, fala um pouquinho aí do seu trabalho lá no canal. O Eu Leio LGBT, ele é um canal onde eu divulgava bem mais, agora eu tô com outros projetos que o Eu Leio LGBT tá um pouquinho de escanteio, mas ele surgiu em 2017 e com o intuito de divulgar uma literatura com autoria e ou protagonismo LGBTQIA+. Porque eu vi que eu tinha muitos livros, assim, em casa, e eu sempre escutava as pessoas falando, tipo, como tem pouco, como tem menos, eu não conheço muitos livros LGBTs. E eu falei, puxa,
está existindo, e hoje em dia, de 2017 para cá, esses 5 anos, muita coisa já mudou para melhor, assim. Eu posso falar pelas bienais que eu fui em 2017, 2019, 2021, né? Seja pelas livrarias e pelo Book Twitter, pelo Book Talk no TikTok, né? Esses aplicativos, essas redes sociais que estão divulgando a literatura. Hoje, a gente já vê assim, uma literatura independente LGBTQIA+, muito grande também, fomentando uma base, trazendo novos autores. A gente já vai começar a ver agora a indústria audiovisual pegando vários livros nacionais e adaptando para séries e para filmes. Então, o Eu Leio LGBT é um espaço que eu criei para divulgar essa literatura, né? Para compartilhar e para mostrar, olha quanto livro existe, olha quanta literatura legal a gente está escrevendo desde sempre e cada vez mais, né? Ocupando espaços em grandes editoras, em grandes livrarias, em grandes eventos, como as bienais. Então, o LGBT é um espaço para isso, para eu ir mostrando ali alguns livros e incentivando as pessoas a conhecerem esses autores, conhecerem essas obras. Ele tem no Instagram, né, no @euleioLGBT, e ele também tem no YouTube, né, no Eu Leio LGBT, onde eu fazia uns vídeos com umas resenhas. Só que sou eu sozinho, né? Então o vídeo, ler o livro, gravar o vídeo, editar, acabou ficando muito pesado para mim, para conciliar com os meus outros projetos de roteiros e de livros e de coisas que eu tenho feito. Então agora eu estou mais focado um pouco no Instagram do Eu Leio LGBT. Mas também fico feliz que outros canais foram surgindo de 2017 para cá. Então, de 2017 para cá tem um KD LGBT, Só Leio LGBT, tem vários influencers, como o Thiago Valente, como a Mari Mortani, enfim, várias pessoas que ficam divulgando esses livros, o Sem Spoiler no Twitter. Então, hoje em dia, eu fico muito feliz de, tipo, ufa, não sou o único perfil que está aqui divulgando essa literatura. Já existe muitos outros fazendo isso. Então, é muito bom ver essa evolução também. Isso aí, muito bacana. Que outros venham, né? Então, Felipe, Sim. estamos encerrando, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Lembrando para quem está nos assistindo que na descrição do vídeo nós vamos disponibilizar os links para todos os filmes, né, para acessarem a todos os filmes que foram mencionados aqui ao longo do programa, inclusive também para o canal do Felipe, por que não, quem quiser conhecer, né? E já convidando vocês para o nosso próximo programa, que em breve vai estar aí também circulando no canal. Felipe, muito obrigado. Obrigado a você, Flávio. Boa noite. Boa noite. Eu falo boa noite, mas boa tarde, bom dia. Até logo para quem estiver assistindo aí. Tá valendo. Muito obrigado.